Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui você já sabe que quem participa do canal, que nos manda sugestões, são vocês, os nossos inscritos que entram lá e mandam a sugestão das empresas para que a gente possa fazer todo esse processo de análise. Mas caso você também queira participar, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negro e manda também a sua sugestão. Faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimento. Você que investe em ações ou pretende investir em ações, o fundamental o que é? Saber em qual empresa que você pretende investir, conhecer um pouquinho a respeito dessa empresa, da sua história, de onde ela vem, para onde ela vai, quem está por trás dessa empresa, mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira. E isso tudo nós conseguimos enxergar através das demonstrações contábeis, nas quais a gente vai trabalhar fazendo todo o processo de análise ali para interpretar, saber exatamente financeiramente como que a empresa está, endividamento, lucratividade, rentabilidade. E esse processo de análise das demonstrações é bastante simples. Caso você queira aprender, não esquece, dia 13 de maio, nós estaremos realizando o nosso curso aqui de análise de balanços voltados para investimentos. E você pode participar também junto conosco. São apenas 3 horas pela plataforma Google Meet, de forma muito interativa, onde a gente vai repassar para vocês um pouquinho como que funciona todo esse processo de análise. Entra aqui, ó, nesse WhatsApp e me manda mensagem que eu lhe dou todas as informações de como você faz para participar junto conosco no dia 13 de maio. E no caso dessa empresa que nós vamos retratar hoje, a indicação veio do Yauri Gil de Lima. Oi, Yauri, que prazer ter você conosco. Muito obrigado pela participação, obrigado pela sugestão e espero poder corresponder às suas expectativas. E a empresa sugerida lá pelo Yauri é a Hidrovias do Brasil. Hidrovias do Brasil que já passou aqui pelo canal no ano passado, onde a gente retratou como que estava a situação da empresa naquela época, e agora com o balanço de 31 de dezembro a gente tem as informações então mais recentes apresentadas pela companhia que vamos repassar para vocês. Mas para quem ainda não sabe o que é Hidrovias do Brasil, vamos contar um pouquinho, recontar um pouquinho da história e da trajetória dessa empresa. Uma empresa que começa lá no ano de 2010, como uma startup. Essa startup ela é mais voltada justamente para operar no setor logístico, com armazenamento, transbordo, navegação e também com portos de exportação, utilizando muito as hidrovias aqui do Brasil. Então ela começa lá no ano de 2010 com uma startup que na sequência já recebe um aporte financeiro de um fundo de investimento que é o Pátria, né? E a partir de então, já em 2011, faz um contrato também, né, e adquire um escritório de representação no Paraguai também para operar dentro do Paraguai. No ano de 2012, fecha um contrato de 25 anos para transporte de minério de ferro. Então hoje, toda a carga de minério de ferro que sai ali por Corumbá é transportado tudo através das hidrovias. Já no ano de 2013, fecha contrato também para transporte de grãos através dos barcos, barcaças e navios, utilizando os principais rios brasileiros aqui. No ano de 2016, também faz uma aquisição para fazer a exploração e o transporte de bauxita. E em 2017 já está operando também com transporte de fertilizantes, a bauxita naturalmente, e também rodoviário. Hoje, só para você ter uma ideia, então ela possui toda uma frota de navios e de barcaças e também opera com alguns portos, como o porto em Pará e também no Porto de Santos, onde estão terminando lá a construção de um terminal que vão usar justamente para a exportação dos produtos que eles transportam, operando então como uma empresa de logística. Operam em 2 corredores, que é chamado Corredor Sul, que é justamente Paraguai, Paraná e Uruguai, e nesse Corredor Sul, aí transportam grãos, fertilizantes, minério e celulose. E o Corredor Norte, que envolve lá o Rio Tapajós e o Rio Amazonas, onde são transportados grãos e fertilizantes. Tiveram agora recentemente também no ano de 2021 problemas, né, justamente com esse Corredor Sul, justamente pela falta de chuvas que fez com que inviabilizasse o transporte por esse Corredor Sul. Então também tiveram seus resultados bastante comprometidos com a questão das secas nos rios ali que formam o chamado Corredor Sul, né? Também recentemente compraram, né, mais uma empresa
uma empresa de logística, que é a Imperial Logistics, né? E também para utilizar ainda mais a Hidrovia do Sul. Então tá aí uma empresa que tenta, né, explorar justamente o transporte fluvial, que é um transporte que teoricamente é para ser de baixo custo, para ter uma competitividade ainda maior. Mas para a gente saber como que está a situação da Hidrovias do Brasil, trouxe para vocês os balanços de 2018, 2019, 2020 e 2021 e através dessa série histórica a gente vai conseguir enxergar como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo de todo esse período. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Hidrovias do Brasil S.A. referentes a 2018, 2019, 2020 e também ao exercício de 2021. E quando nós temos aqui toda uma série histórica com 4 exercícios, então a gente já consegue perceber como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo de todo esse período, se ela mantém ou não uma regularidade, como que está sendo o andamento da empresa durante todo o período analisado. Começando por 2018, o que é a Hidrovias do Brasil através dos seus números? Uma empresa de 4 bilhões 771 milhões de reais. Isso em 2018. Desse valor, grande parte está aqui no imobilizado, até porque todos os barcos, navios, as suas instalações, etc., fazem parte desse imobilizado, que é toda a estrutura para a empresa poder operar. E aí nós temos aqui o ativo circulante, 1 bilhão 419 milhões, que é o capital de giro, que são os recursos que vão fazer com que a empresa possa trabalhar. Desse valor, 1 bilhão e 88 milhões era o que a empresa tinha de dinheiro em caixa, banco e aplicação. 130 milhões em contas a receber e aqui um estoque de 30 milhões que é mais para uso e consumo da empresa. Indo para 2019, a empresa praticamente estável, 4 bilhões e 700 novamente, aqui praticamente estável também as imobilizações, sinal de que não houver aqui investimentos no crescimento da empresa, e o capital de giro ele recua um pouco para 1 bilhão 246 milhões. Recua também o valor do dinheiro em caixa, 959 milhões, e também uma queda aqui no contas a receber, que fecha em 82 milhões. Já para 2020, a empresa ela já dá um salto, ela vai aqui para 5 bilhões 714, aumenta as imobilizações, agora sim 3.512, volta a investir para o seu crescimento e o capital de giro vai para 1 bilhão 427 milhões, com 1 bilhão e 30 de dinheiro em caixa, banco e aplicação, e 147 milhões em contas a receber. Para 2021, aumenta mais ainda seu tamanho, 6 bilhões 517, e vejo só que ela continua investindo, continua comprando mais barcos, investindo em toda a sua estrutura de funcionamento, 4 bilhões 461 milhões de reais. E o capital de giro recua aqui para 1 bilhão 226 e o caixa diminui de 1 bilhão e 30 para 659 milhões e fecha com 244 milhões em contas a receber. Então aqui pelo ativo você consegue enxergar o que a empresa vem fazendo ao longo de todo esse período com o aumento das suas imobilizações e aqui o capital de giro podemos dizer até que ele vai mantendo uma estabilidade entre 1 bilhão e 400 e 1 bilhão e 200. Já na parte do endividamento, que é o passivo circulante, passivo não circulante e o total do endividamento, nós vamos ter dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo e o total do endividamento, que fechou em 3 bilhões 157 milhões em 2018, o que correspondia a 66,2% de tudo que a empresa possuía. Grande parte dessa dívida está onde? No longo prazo. Já para 2019, a dívida 3 bilhões 174, 67,3 o peso da dívida em relação ao ativo total e a dívida sempre aqui no longo prazo. Já para 2020, aí a dívida aumenta, ela vai para 4 bilhões 188 milhões, sendo que a dívida de longo prazo 3.742. E hoje o peso da dívida fecha em 73,3%. Então esse endividamento aqui, ele explica todo esse aumento que a empresa teve. Todo esse aumento que a empresa teve aqui veio através de endividamento. Já para 2021, a dívida sobe mais ainda, 5 bilhões 269 milhões, e agora ela passa a representar 80,9% de tudo que a empresa tem. Então observe que a dívida sai de 66, 67, 73, 80, praticamente 81%, e através do endividamento que a empresa vem apresentando todo esse crescimento aqui de investimentos na sua estrutura. Agora, todos esses investimentos eles têm que ser traduzidos em resultados. Vamos ver como que vem sendo os resultados da Hidrovias do Brasil ao longo desses 4 exercícios. Faturamento 1 bilhão 258 em 2018,
937 milhões em 2019, uma queda do faturamento. Em 2020, o faturamento volta a subir 1 bilhão 462 e no ano passado fechou com 1 bilhão 115 de faturamento, até pelos fatores que a gente já havia elencado lá de diminuição de fluxo de transporte devido à questão da falta de chuvas, né? E aí, consequentemente, a pouca condição de navegabilidade na sua operação. E aí os resultados, 162 milhões de lucro em 2018, 58 milhões de lucro em 2019, aí chega 2020, fecha com prejuízo, 105 milhões. Chega em 2021, aumenta o prejuízo agora para 343 milhões de reais. Quero também chamar a atenção de vocês o seguinte, que aqui nós temos um prejuízo de 343 milhões, mas grande parte desse prejuízo se dá devido a esse componente aqui, resultados financeiros negativos. O que é isso aqui? São os juros e os encargos da dívida que a empresa paga, que praticamente leva o lucro da empresa. Então, se olhar nessa linha de cima, o resultado operacional, que se adicionarmos as depreciações e amortização, seria o nosso EBITDA, né? Então a empresa gera caixa na sua atividade, porém o caixa não tem ficado com a empresa, visto o seu endividamento ter que mandar todo esse volume de dinheiro para os bancos e para os seus financiadores. Aproveito e trago para vocês também nesse gráfico aqui, esses gráficos que é uma colaboração lá do professor Antônio Geraldo Rodrigues, que nos manda aqui as informações para que a gente possa repartir também com vocês. Temos aqui a liquidez geral. A liquidez geral mede a situação financeira da empresa e a sua capacidade de pagamento. A sua interpretação é sempre assim: para cada R$1 de dívida, a empresa tem 0,47 centavos em 2018, 0,46 em 2019, 0,43 em 2020, 0,30 em 2021. Então a capacidade de pagamento da empresa ela vem caindo ao longo do tempo. Para cada R$1 de dívida, ela tem apenas 30 centavos, razão pela qual ela não conseguiria pagar todas as suas dívidas de curto, médio e longo prazo. Mas vamos então só ver o dia a dia da empresa, a capacidade financeira no curto prazo, que é a liquidez corrente. 3,52 sobe para 3,86, cai para 3,20, cai agora para 2,04. Para cada R$1 de dívida, a empresa tem R$2,04. Então, no dia a dia da empresa não está faltando dinheiro, a empresa tem recurso para poder trabalhar o seu dia a dia. Porém, para o longo prazo, a empresa vai ter que fazer recursos para fazer frente ao seu endividamento. Falando em endividamento, nesse gráfico aqui, nós temos também o comportamento e o tamanho da dívida da empresa, que sai com 66,2% em 2018, 67,3% em 2019, 73,3% em 2020 e fecha agora 2021 com 80,9%. Portanto, o endividamento vem numa crescente e hoje ele absorve 80,9% de tudo que a empresa tem. Já em termos de rentabilidade, a empresa apresenta aqui uma margem líquida, que é o ganho que ela tem sobre as suas receitas, o que sobra depois que você paga custo, despesa, paga o resultado financeiro, paga também os impostos. Quanto sobra para a empresa? 12,9% em 2018, 6,3% em 2019. E aí já para 2020 e 2021 fechou negativo, com 7,2% negativo em 2020 e 30,8% em 2021. Isso quer dizer, de tudo aquilo que ela teve de receita, ela ainda perdeu 30,8%. Claro que isso aí é em função dos prejuízos que a empresa teve nesses dois últimos exercícios. O que também contamina a rentabilidade do ativo, que ela sai positiva de 3,4% em 2018, cai para 1,2% em 2019 e aí em 2020 e 2021 passa a operar negativo, 1,8% em 2020 e 5,3% negativo em 2021. Em relação a tudo que ela investiu, ela perdeu 5,3%. Já na rentabilidade do PL é o ganho do acionista, o ganho do investidor, que no ano de 2018 teve um ganho de 10%, ao ter as ações da Hidrovias no Brasil. Através dos lucros gerados pela companhia, o investidor ganhou 10%. Em 2019 ganhou 3,8%. Já a partir de 2020 e 2021, em função dos prejuízos, os investidores tiveram uma perda de 6,9% em 2020 e uma perda de 27,5% no ano de 2021. Portanto, ao investir na Hidrovias do Brasil, os acionistas perderam nesse último ano 27,5%. E também aproveitamos, trazemos aqui nesse gráfico aqui o comportamento dos preços das ações, do valor das ações
da Hidrovias e também nós temos aqui as barrinhas que vão nos mostrar os trimestres que a empresa teve lucro e os trimestres que ela teve prejuízo. Então esse quadro aqui, ele vai nos trazendo informações trimestrais. Ao lançar as suas ações no mercado fazendo o IPO, a empresa lança suas ações com valor de R$ 7,24 lá no ano de 2020. Então, logo lança suas ações, elas começam um processo de queda e chegam até 5,86. Ameaça ali uma recuperação em junho de 2021, indo para 6,43. E desde então, as ações elas vêm despencando a cada trimestre. Então, ela cai para 3,80, cai para 3,45 e agora, por fim, ela cai para 2,81. Isso aqui é o valor com base nos trimestres fechados. Hoje, por exemplo, o valor de uma ação da Hidrovias já voltou ali para casa dos 3, está R$ 3,24. E aqui nós temos, nessas barrinhas vermelhas, os prejuízos que ela teve por cada trimestre. E nas barrinhas verdes, o lucro que ela teve em cada trimestre. Então vejam que lá no ano de 2018 a empresa vinha com lucro, no ano de 2019 vinha com lucro, e a partir de 2020 daí essa sequência de prejuízos, aí intercalado aqui com algum lucro, mas o lucro não suficiente para fazer com que o exercício fechasse positivo. E aí, consequentemente, então, a empresa em 2020 e 2021 fecha com prejuízo, sendo que em 2021 um prejuízo ainda maior. Então, está aqui o comportamento da ação e também o comportamento dos resultados que a empresa vem gerando a cada trimestre. Já nesse quadro, trago para vocês aqui também outros indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Hidrovias do Brasil? R$ 1,64. Isso é o valor patrimonial. Qual o valor de mercado? Hoje, o valor de mercado está girando na faixa de R$ 3,24. Então, a empresa ela tem um valor de mercado maior do que o seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,97. Isso quer dizer, as ações da Hidrovias do Brasil estão sendo comercializadas com um ágio ainda de 97%. LPA fechou negativo em 0,45, quer dizer, não teve lucro por ação, pelo contrário, um prejuízo por ação de 45 centavos. Consequentemente, deixei zerado ali a rentabilidade da ação porque não teve rentabilidade. E, consequentemente, também está zerado o dividendos por ação, já que a empresa vem com prejuízo, não há como se falar em distribuição de dividendos. E a relação PIL, preço/lucro, fechou negativa em 7,26. A relação preço e lucro quer dizer o seguinte: quanto tempo a acionista levará para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. E aí ele vai nos dar um indicador. Só que no caso deles, como vem tendo prejuízo, aí esse indicador também acaba fechando negativo. Tá então, mais uma empresa analisada, como diz meu amigo Wanderson Santana. Um forte abraço para você, Wanderson. Obrigado aí sempre pelo incentivo, pelas mensagens que você tem passado. E agradeço a todo mundo que participa aqui do canal, me dando força, me dando incentivo, tal, para que a gente possa continuar esse trabalho. E caso a empresa que você sugeriu ainda não tenha saído, fica tranquilo, daqui a pouquinho ela sai, que a lista aqui ela é meio grandinha, então a gente vai analisando uma de cada vez, mas daqui a pouquinho a gente chega na sua empresa também e vamos atender a todo mundo, até porque o canal Estrelas Negras é feito para vocês também, né? E como eu sempre cito aqui, o importante dessas empresas, que a gente fica aqui na torcida, para a recuperação, para que essas empresas vão bem, para que elas se recuperem do prejuízo, como é o caso da Hidrovias do Brasil, porque todas essas empresas, elas geram emprego, elas geram renda, elas geram desenvolvimento, que é o que a gente mais precisa no Brasil atualmente, que o Brasil consiga achar o seu caminho de crescimento, o seu caminho de desenvolvimento. E a partir do momento que consigamos, né, atingir esses objetivos, a gente vai estar gerando mais emprego, que é o que mais precisa aqui no Brasil, e consequentemente mais renda, mais consumo, e aí vamos ter uma qualidade de vida melhor para todo mundo. Então fica aqui a nossa torcida também para que a Hidrovias do Brasil consiga achar o seu caminho, volte a dar lucro, e volte a crescer e volte a ser uma empresa importante também dentro da geração de empregos, né? Porque hoje vivemos nessa turbulência toda e eu acho que o Brasil já passou do tempo e do momento de encontrar o seu caminho, de encontrar essa possibilidade de crescimento que vai ser muito importante para todo mundo aqui dentro da sociedade brasileira, mas principalmente para os investidores, já que os investidores, o que eles fazem?
Quando aporta o capital, você está investindo dentro da empresa, investindo no setor produtivo e nada mais justo que você também obter o seu retorno através dos investimentos que você fez dentro do setor produtivo. Dito isso, bons investimentos para vocês!